uma aposta com ele e tenta recuperar a mãe numa aposta aí, ver se ele aceita. Mas uma coisa que você tem uma vantagem real, e não se iludir com uma vantagem que você não tem, né? De se iludir com uma característica que você vai perder de novo quantas vezes for competir, a probabilidade de perder vai ser sempre maior. E no caso específico do socialismo, eu não tenho nada nem contra capitalismo, nem contra socialismo, eu tenho uma inclinação um pouco maior para o capitalismo, eu acho, eu sou mais a favor da meritocracia, as pessoas... Aí que tá, da maneira como eles pensam também em meritocracia, é uma maneira muito distorcida, eu acho que a meritocracia, ela precisa existir de uma maneira que haja uma distribuição justa de condições iniciais, como no xadrez, você tem condições razoavelmente equilibradas no xadrez. É diferente do pôquer, que você tem condições iniciais muito diferentes. Então, é muito fácil. Mas na verdade não tem, porque o cérebro é uma das condições, né? E Já nunca é igual dos dois. Pois é, só que aí numa coisa que você... E se fosse igual, não ia fazer sentido também jogar, né? Já é uma coisa que você não é uma coisa que o Estado te proporciona igualdade, porque o Estado ele tem um limite do que ele pode te dar de igualdade. O Estado pode dar oportunidades iguais para as pessoas, mas aí que tá, depois que você receber as oportunidades iguais, você tem o cara que é mais alto, que é mais forte, que é mais rápido, que é mais inteligente, então você vai ter características que vão privilegiar algumas pessoas em relação às outras para algumas atividades. Não tem como escapar disso. Mas pelo menos oferecer oportunidades. No caso do xadrez, o cara que tem o cérebro especificamente desenvolvido para o xadrez vai ter uma vantagem em relação ao outro, ou mesmo que ele não tenha um cérebro, que seja uma entidade, né, um programa, que tem um conjunto de circuitos, que ele tem chips que são mais adequados, e um programa, um hardware, um software combinados que vão ser melhores para o xadrez, ele vai levar uma vantagem para aquela modalidade. Mas aí você não tem muito como escapar. As peças que foram oferecidas, as condições gerais foram muito semelhantes. Tem uma pequena vantagem para quem começa, mas uma vantagem razoavelmente, né, não é tão grande quanto se observa, por exemplo, no pôquer, que você tem uma desvantagem muito grande para um dos lados. Embora, estatisticamente, quando você joga muitas partidas, você acaba equilibrando, mas só que na vida você tem uma vida, né? No caso, pelo menos até o momento, a gente tem uma vida só. Tem as religiões que pregam a palingenesia, que as pessoas podem nascer e morrer várias vezes e tal, mas, em princípio, o que nós verificamos empiricamente em cada vida, né, nós temos evidências empíricas de uma vida, né? E então essa questão essa defesa da meritocracia, em que as condições iniciais não são iguais, já é uma meritocracia não tão meritocrática assim, porque você tem o Ike Batista, por exemplo, ele teve condições iniciais mais vantajosas do que o Steve Jobs. O Steve Jobs começou em condições piores. Ou o Elon Musk, por exemplo. O Elon Musk começou também em condições mais vantajosas do que o Steve Jobs. Né? Então, não são totalmente iguais as condições. E com relação você estava falando dos vieses das pessoas, não sei, você estava falando qual... Eu queria puxar um assunto que existe toda essa questão de juízo de valor, se a realidade deveria ser capitalista ou deveria ser socialista, mas existe uma questão também que ela é de fato capitalista, né? Nós vivemos de fato numa sociedade capitalista, e você não acha que o socialismo ele está almejando por um mundo que nunca existiu, de que nunca funcionou de fato, e quanto que o capitalismo é a realidade em que a gente vive, né? Então, em ambos os casos, seja você um capitalista ou um socialista, se você quiser entender a realidade, você vai ter que entender o capitalismo, né? Porque essa é a realidade que a gente está vivendo, né? O capitalismo é o desdobramento natural da evolução natural das espécies, né? O capitalismo ele mantém aproximadamente as características típicas do darwinismo. O socialismo é uma tentativa que eu acho que, em teoria, porque tem vários problemas aí. O socialismo teórico, né, que você tem distribuições iguais, não falta nada para ninguém, é um paraíso. Quando você coloca na prática, vira um desastre, porque as pessoas são egoístas, elas são mesquinhas, são ambiciosas e tal. E não dá para você mudar essas características da pessoa sem um estalo. Vamos mudar, as pessoas não vão mais ser assim. Não é um processo rápido e não é um processo natural. No caso, as tentativas que houve até agora de colocar o socialismo ou o comunismo, alguma coisa parecida com isso na prática, foram meio desastrosas. Houve muito mais mortes associadas ao socialismo do que ao nazismo, inclusive, né? Então, mas tem um problema importante aí, porque no nazismo, a proposta do nazismo é extermínio de alguns grupos étnicos, de alguns grupos
com deficiências físicas e etc. O socialismo ele não propõe isso, não faz parte, não é inerente ao socialismo a proposta de extermínio de pessoas. Aí já é um problema da pessoa que ocupou o poder, né, o Stalin, o Mao, o Lenin, as pessoas que ocuparam o poder é que fizeram um uso distorcido do socialismo. O socialismo em si, eu acho que talvez não seja ruim. Tem um provérbio polonês que ele diz assim: no capitalismo, o homem trai o homem, e no socialismo acontece o contrário. Quer dizer, são a mesma coisa. São duas porcarias, mais ou menos, os dois funcionam mal. Só que são maus diferentes, são erros diferentes. Ambos cometem erros, ambos têm problemas, mas são problemas diferentes. Aí você pode ter mais afinidade com alguns dos benefícios e tolerância a alguns dos erros de um lado ou para o outro lado. Aí você vai ter perfis de pessoas que vão preferir um ou outro. Mas o ideal seria que procurasse os elementos positivos de cada um e compusesse um sistema que não tivesse nenhum daqueles problemas, que fosse uma coisa eficaz e justa, né, e que você não precisa ter o socialismo ou o capitalismo, nenhum dos regimes que já existem. Pode ser um regime completamente novo, um sistema completamente novo, e que tenha simplesmente a finalidade de promover o que é bom e justo e resolver os problemas. Né? Sim, mas isso tudo está na esfera do dever ser, né? A gente poderia até criar um dever ser que, se fosse a síntese do socialismo e do capitalismo, preservasse todas as características positivas de ambos e não as negativas, mas isso ainda seria um dever ser, né? Por outro lado, talvez a realidade vá numa direção que ignore o dever ser, né? O que a realidade tem mostrado é que o capitalismo é o que tem se mostrado mais promissor. Com a quebra da União Soviética em 91, eu acho que foi... Porque nos anos 60, 70, tinha aquela rivalidade, Estados Unidos e União Soviética, estavam lá disputando tecnologicamente, cientificamente, os livros russos eram muito bons, e tinha lá... De repente, em 91, do nada, começou a aparecer um monte de informação falsa que tinha da situação econômica do país que eles estavam tentando maquiar há décadas, estavam escondendo uma situação trágica, e o país afundou assim, em questão, teve 300% de inflação em um dia, no começo da quebra da União Soviética. Então, quer dizer, era a principal potência soviética, potência socialista, que se mostrava razoavelmente estável, que se mostrava viva, né? E de repente afundou. O fato de ter afundado não quer dizer que uma outra tentativa não fosse promissora, mas da maneira como foi tentado até agora, todas elas foram gravemente fracassadas, embora tenha algumas lições interessantes, né? Algumas lições que são positivas. A União Soviética, em relação ao xadrez, foi disparado a maior potência do mundo durante décadas. Ela jogava a União Soviética contra o resto do mundo. Até o Bobby Fischer, né? Destruiu. Né? Ganhavam o resto do mundo. Até o Bobby Fischer. Eles eram muito bons em balé, eram muito bons em matemática, em astronomia, em física, então em muitos campos científicos eram muito bons. Em literatura tinha um nível bom também. Só que a questão econômica aí tem um problema, que talvez nem seja exatamente um problema, porque você pega um relógio de xadrez russo, ele é todo de ferro, tem um clube de xadrez no Carrão, que eles têm uns relógios de xadrez de 1910. E você compra hoje relógio de plástico, dura 2 anos, o relógio quebrou. E eles têm relógio de 1910 russo, que continuam jogando, o relógio não quebra. Você dá martelada naquele negócio, ele não quebra. Então, os produtos russos, de um modo geral, o liquidificador, o eletrodoméstico, de um modo geral, eles são feitos para durar. E os produtos feitos no capitalismo são feitos para você vender rapidamente outro e ganhar mais dinheiro e ir alimentando a indústria. E isso tem efeitos, em alguns aspectos positivos, porque você preserva o meio ambiente, consome menos recursos. Por outro lado, a indústria, se ela não está produzindo e consumindo, e você tem uma demanda por novos produtos que gerem, que estimulem a produção, aquela empresa vai ficar sem produzir, vai falir e vai quebrar o país, né? Porque você tem um país socialista no mundo capitalista. Eles vão consumir o produto mais bonito, colorido, que vai durar menos tempo, eles vão comprar de novo e o produto russo lá vai ficar lá estancado. O cara comprou um e não usa mais. Então, conectando a questão do ser humano ser muito influenciado pela dopamina, o comportamento e as crenças humanas serem influenciados e reguladas, né, praticamente pela dopamina.
com o capitalismo estimulado a dopamina sempre pelo lucro, e esse lucro ser sempre um fruto da produção, será que nós não estamos todos sendo controlados pelo capitalismo? E ao mesmo tempo que o capitalismo é um sistema, não é ninguém, né?